Cursinho presencial para quem quer passar em medicina. Com certeza vai te ajudar a manter a constância, você vai poder tirar suas dúvidas. Agora tem alguns pontos que muitas vezes ficam de lado e prejudicam a aprovação, como por exemplo a revisão. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que você deve ficar atento para fazer um cronograma para passar em medicina se você está fazendo um cursinho presencial. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Sabrina Oliveira, eu sou neurocientista, sou especialista em neurociência da aprovação e já ajudei centenas de alunos a serem aprovados nas melhores universidades do país e muitos deles estudavam de forma presencial. A primeira coisa do cronograma é que eu falo que o cronograma que serve para todo mundo não serve para ninguém. Então o cronograma do cursinho ele tá ali para todo mundo. São as mesmas aulas de humanas para quem fez 20 acertos em humanas e para quem fez 42, 44. Então é importante que você tenha ali a estrutura do cursinho, o suporte do cursinho ou o suporte para tirar as dúvidas, mas que você tenha o seu cronograma. Então é importante que você defina a partir da sua experiência de cursinho, às vezes você está no segundo, terceiro ano de cursinho e principalmente a partir dos seus resultados, quais aulas que realmente você vai precisar de assistir integralmente. Ou seja, nossa, eu tenho muita dificuldade de matemática, eu vou estar presente em 100% das aulas, fazer 100% das questões, porque eu te garanto que você não precisa fazer tudo de tudo. E para a montagem do cronograma, é importante diferenciar quem está com 600 pontos e quer primeiro chegar a uns 700 e quem está ali na casa dos 700 e quer chegar aos 800. São cronogramas diferentes, são metodologias de estudos diferentes. Geralmente, dos 600 para os 700, a gente foca muito nessa estratégia mais básica de assistir às aulas, fazer uma revisão ali, fazer as questões, e de 700 para 800 a gente precisa muito colocar revisão e correção dos erros. Então, o primeiro ponto, você sabe que tem um cronograma ali do cursinho, mas veja como você vai encaixar esse cronograma do cursinho no seu cronograma. Porque não faz sentido você assistir todas as aulas de história, de geografia, de sociologia, de fisiologia, se você está fazendo 40, 42 acertos em todas as provas, e nos simulados e nas provas antigas do Enem. A gente precisa priorizar. Segundo ponto, aí além dos horários do cursinho, você vai colocar os seus horários de estudo sozinho. Muitas vezes a pessoa continua no cursinho, às vezes ela coloca em casa. E muitas vezes coloca um pouquinho ali também no final de semana. Nesses horários, o que é importante fazer? Eu recomendo muito, a neurociência mostra isso, a gente dividir questões. Então é muito comum, a pessoa fez ali, ela assistiu a aula de aldeído e ela faz 30 questões de aldeído. Só que tudo ali é aldeído. Ela viu uma aula de gimnosperma e ela faz 30 questões de gimnosperma. Só que tudo ali é gimnosperma. E o que acontece? A pessoa tende a acertar, vai acertando as questões do capítulo, mas não consegue avançar nos simulados. Isso traz muita frustração. E aí um dos pontos importantes para a gente lutar contra isso, que a neurociência chama de ilusão de competência, é a gente dividir as questões. Então, ao invés de eu fazer todas as questões do capítulo, as 30, faz mais sentido que eu faça 15 em um dia e 15 no outro, porque nesse segundo dia, isso já vale como revisão, eu não acabei de ver a matéria naquele momento, ou eu posso fazer 10, 10 e 10. E uma coisa muito importante, às vezes eu vou começar a fazer sempre 15 questões, ou sempre as pares, ou sempre as ímpares. E aí, a partir do seu resultado, você define se eu preciso fazer naquele momento, naquela semana, as outras questões, as ímpares, por exemplo, se eu comecei pelas pares, ou se não, eu posso deixar isso para uma revisão lá na frente. E aí, o terceiro ponto, como que a gente coloca as revisões? Um dos pontos que muita gente que faz cursinho presencial deixa de lado é a revisão. Fica só para aquelas 2 últimas semanas finais, a revisão de tudo de uma forma muito passiva. E aí muitas vezes a pessoa faz a prova com coisas que ela estudou, que ela acertou no capítulo, mas que ela não consegue acertar ali naquele momento. E aí mesmo estudando o ano inteiro ela não vê avanço. Como que você pode colocar esses horários de revisão? Questões de revisão, inclusive fazendo aquelas questões que ficaram de lado, flashcards, CAD, inclusive tem vídeo aqui sobre CAD e flashcards. E você vai colocar as questões ali também. E uma última forma de fazer revisão, essencial, importantíssima. Eu falo que não existe aprovação sem revisão e quase ninguém faz. Correção de simulados. E essa correção não é só olhar a resolução comentada. Isso também gera o que a neurociência chama de ilusão de competência. Você vai lá, olha, nossa, que fácil isso. Só continua errando depois. Então é realmente voltar, tentar a questão ali, ficar uns 10 minutinhos nela, olhar a teoria da questão. Se não conseguiu, faça um flashcard, porque depois você vai conseguir voltar naquilo de forma mais eficiente. Então, antes de falar o último ponto, a gente já entendeu que você precisa de um cronograma, que é muito vantajoso você dividir as questões e que você coloque nos horários que você vai estar estudando sozinho ali. Às vezes, inclusive, esse horário é durante as aulas de humanas, que você vai sair, vai para a biblioteca e vai fazer as revisões de matemática. E aí você vai colocar quais revisões você vai fazer, como você vai fazer essa revisão, são por questões, por correções de simulados, por flashcards, vai colocar isso tudo. E o último fator que faz muita diferença, a neurociência está
tá cansada de provar isso, é que o sono é essencial para a aprendizagem. E eu te falo uma coisa, se você lutar contra a biologia, você perde. Então, o sono é essencial para a aprendizagem, para a consolidação da memória, para o humor, para o foco e para a disposição. E eu vejo muita gente querendo fazer cursinho presencial, cuidando só da quantidade de estudos e não cuidando da qualidade dos estudos. E para cuidar da qualidade, a gente precisa cuidar da qualidade e do tanto de sono. Então, cuide desses aspectos, faça seu cronograma. Então, tenha seu cronograma próprio, mesmo tendo o cronograma do cursinho, e bora para aprovação.